vai continuar o estudo, né? O capítulo 27, Pedi e obtereis, eficácia da prece, itens de 5 a 8. Este é um dos capítulos mais longos do Evangelho, né? Kardec aí com os trabalhadores do plano espiritual, eles tiveram uma atenção muito especial com este item, Pedi e obtereis, né? E aí ele vem trazendo uma variedade muito grande de orientações sobre a prece, né? De como orar, da prece por outras pessoas, da prece por nós mesmos, pelos doentes e por aí afora, né? Então, se ele destinou esse capítulo maior do Evangelho, que é o último, né, assim, sobre a prece, certamente considerando que a prece ela tenha um papel, ela desempenha um papel muito importante na nossa vida, né? Quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Então, quando a gente pensa na oração, na prece, na reza, sei lá, de acordo com uma crença religiosa, então, assim, ela não é uma coisa de agora, que nós inventamos a partir de Kardec, né? A oração, a prece, a rezação, como as pessoas dizem, existe há muito e muitos anos, né? Praticamente desde que nós começamos a ter algum entendimento enquanto seres humanos, desde que nós começamos a acreditar na imagem de um Deus para a época, né? Onde um planeta, alguma coisa poderia significar ali um Deus, onde a humanidade depositava sua fé, sua crença naquela simbologia que ela tinha como Deus. Então, qualquer pensamento que se emanasse para esse ser era como se fosse uma oração, como uma prece, assim, ainda sem saber o sentido, mas que era um pensamento, uma energia, né, um agradecimento ou um pedido àquela entidade que nós já chamamos de deuses no nosso passado remoto. Diz aqui o item 5: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Essa passagem está em Marcos, né? Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, com fé, obtereis. Nós sabemos que Deus é a essência, né, primária de todas as coisas, é a energia superior, a energia que nos guia, e que a gente tem ali, né, aquele consolo, aquele conforto, aquela intuição, mesmo que a gente possa não ver materialmente, mas essas leis, elas estão em nós, né? Deus está em cada um de nós. A nossa grande dificuldade consiste exatamente em sabermos, né, nos sintonizar e nos voltarmos, né, verdadeiramente para a prece. Por isso que diz no início, muitos oram, muitos de nós oramos, muitos de nós fazemos preces, mas poucos de nós sabemos fazer prece. A gente pega exemplo disso, por exemplo, a gente está numa reunião de estudo da doutrina ou em algum outro lugar. Às vezes, quando o dirigente pede, quem vai fazer a prece? A maioria de nós fica muda. É impressionante como a gente fica calado, quietinho, né? Se a gente puder olhar para baixo, olhar para o lado, fechar o olho, mas não estou aqui, a gente faz. Por que será que não tem essa dificuldade? Porque a gente fica ainda com aquele preconceito, aquela vergonha de que fazer prece é preciso que eu tenha um vocabulário rico em palavras bonitas? Não. De que adianta a gente ter aquele vocabulário repleto de palavras belas, mas vazias de sentimento? Então é isso, a gente meio que fica acovardado ali dentro de nós mesmos. Eu não estou aqui hoje, ele vai me achar, tomara que não me ache, né? E às vezes a gente brinca, então vou te empurrar para fazer a prece, porque a gente dificilmente, espontaneamente, a gente fala, eu quero de coração limpo, né?
está ali encolhido igual uma concha, com medo de ser convidado, né? E mesmo sabendo, mesmo já tendo esse entendimento de que a oração mais agradável a Deus é aquela simples, é aquela que sai do nosso coração, né? Eu estava estudando e vendo, ouvi uma passagem de um grupo fazendo oração, onde a criança pediu para fazer oração, ninguém quis, a criança levantou a mãozinha, eu quero fazer. Ela foi fazer a oração dela, disse, Jesus, eu te amo. Foi a oração dela, talvez a mais bela oração e a mais sincera, Jesus, eu te amo. De repente saiu mais puro, né? Do que se a gente ficasse ali tecendo um rosário de palavras bem elaboradas, bem coordenadas e sem o sentimento, sem que eu estivesse voltado, né, para dentro de mim, sem que essa minha energia estivesse conectada com essa força sublime e superior que rege a humanidade e o nosso orbe, né? Então diz aqui a passagem do Evangelho, item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Então, às vezes a gente pode até pensar, não, Jesus, Deus sabe de tudo, sabe de cada folhinha de árvore que cai, de cada fiozinho de cabelo que cai. Ele sabe tudo, Ele conta tudo, eu não preciso me preocupar. Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Ótimo. Mas Ele vai te dar a capacidade, a coragem, a fé para lutar. Teus cabelos estão caindo, estão. Ele pode estar lá contando os fios diariamente, pode, está. Mas se você quer a parada da queda do teu cabelo, ora pedindo força e corre atrás. Vá ao médico, vá ao psicólogo, vá ao terapeuta, vá onde for preciso, mas faça a tua parte, né? Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento, a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inanição. Já imaginaram se nós todos, né, estivéssemos aqui, neste planeta, encarnados, inertes, parados, sentados, aguardando que tudo caísse do céu? Com certeza a gente estaria mais atrasado do que éramos na idade da pedra, porque na idade da pedra nós já conseguimos a buscar as coisas, a buscar mecanismos para a nossa melhora de vida, para o nosso desenvolvimento. E a gente parar, a gente estagna, a gente não cresce, a gente não evolui. Então o sentido verdadeiro é Deus nos dá as ferramentas. Ele nos dá um anzolzinho, a varinha, e a gente precisa aprender a pescar. A gente precisa aprender a pescar a nossa fé, a nossa coragem, o nosso pão, a nossa melhora física, né? A nossa melhora espiritual, mental. É preciso que eu ore, é preciso que eu tenha o discernimento, né, da necessidade que a prece faz para a nossa vida, da importância da gente ter essa conexão, porque a gente já falou muito nesse capítulo sobre prece, a gente já tem esse entendimento de que prece para mim nada mais é do que esse elo, essa conexão que a gente tem com Deus, que a gente tem com essa energia que a gente acredita, né? Que a gente tem com os nossos benfeitores espirituais, que são os nossos intercessores, né? A gente pode estar pensando, mas eu não consigo mais agradecer a Deus, eu não consigo mais. Às vezes a gente deita e faz aquela prece mecânica. A
a gente precisa ter um tempinho, e a gente nem sempre a gente dá aquele tempinho mental. Não é só aquele tempinho de parar e ficar sentada, não. Às vezes a gente fica sentada, mas a nossa cabeça está a milhões de quilômetros de distância. A gente não consegue ter essa fineza, essa leveza, né, para conosco mesmo. Porque o primeiro beneficiado com o poder da oração, com o poder da prece, é a gente mesmo. É nesse momento que a gente vai conseguir serenar nossa mente, acalmar de repente as nossas ansiedades, as nossas angústias, conseguir meditar e refletir sobre as nossas atitudes, né? Sobre aquilo o que é que nós estamos fazendo conosco mesmo. O homem, sendo livre de agir, num outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para outros consequências subordinadas às suas decisões. A nossa vida, o nosso caminhar é feito das nossas escolhas. Nós escolhemos. A gente tem essa prerrogativa de fazer, na maioria das vezes, a nossa vivência quando encarnados, né? Como é que nós vamos ser? Nós vamos... eu quero ser uma pessoa ligada à religião, eu quero ser uma freira, eu quero ser um pastor, eu quero desenvolver minhas habilidades mediúnicas. E quando a gente aqui chega, é a nossa vontade de hoje que vai contar, né? Se eu resolver que eu não quero mais, eu deixo tudo. Muito embora eu saiba que eu vou ter que recomeçar no futuro. Mas por isso que Deus não dá o castigo. Nós somos senhores das nossas vontades, dos nossos propósitos, né, do nosso planejamento de vida. E botar no nosso planejamento diário aquele agradecimento, né? A gente faz prece para agradecer, para louvar, mas a gente faz mais para pedir. A gente pede saúde, a gente pede para o nosso filho passar na prova do Enem, para o nosso filho passar no vestibular, passar não sei aonde, né? Para a gente conseguir melhorar a nossa casa. E a gente se esquece que o pedido mais importante talvez seja: Deus me dê coragem, me dê força para que eu não desanime na caminhada, para que eu consiga atingir os propósitos que eu tracei para a minha vida e para a vida da minha família. Essa força, essa coragem de levantar, de sacudir a poeira, é isso que a gente consegue. A gente às vezes pode conseguir a cura, sim, de acordo com a nossa fé, com o nosso merecimento. Não quer dizer que a minha oração não vai me curar ou não vai curar alguém. Vai depender muito do propósito que eu tenho para a minha vida, do tamanho, da dimensão da minha fé, da minha coragem, de eu acreditar que realmente eu posso conseguir ser melhor, de eu acreditar que realmente eu vou conseguir estar melhor. A cura começa por aí. A cura não vem só com oração de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora, ela vem da nossa alma, quando a gente consegue fazer com que a nossa essência se cure, a gente vai conseguindo irradiar esses fluidos benéficos para fora, e eles vão se expandindo e eles vão atingindo. Quando agora há pouco eu disse, né, que pedi a Jesus que essas energias do cosmos, do planeta, possam se direcionar, né, a todos aqueles irmãos que estão vivendo um conflito de guerra nesse momento. Se a gente se concentrar e mentalizar essa oração, eu tenho certeza que Deus não vai abandonar os nossos pedidos. Mas o que nós precisamos é fazer essa energia vibrar positivamente, sem um outro pensamento, sem nenhuma maldade no nosso coração. Eu diria assim, que a oração é o ato de amor, né? Assim como o perdão é um ato sublime, a oração também é. Porque é o nosso momento íntimo de conversa com Deus. É o nosso momento particular e íntimo da gente conversar com Jesus. Nós sabemos, a gente já falou aqui na casa várias vezes, né? É quando a gente fala nos fariseus, nos publicanos, que sempre que subiam a Jerusalém, sempre que subia, a gente faz subir porque, segundo o
pouco que eu sei, a cidade é um pouco alta, então subia, descia. Quando você subia ao monte, quando você subia no alto da cidade para orar, ali ficava, né, todo pomposo, bem vestido, batendo no peito e gritando, né, e reparando o coitado lá do lado publicano. Esse aí, vai não. Desse jeito aí, não tem jeito. E na verdade, ele estava muito mais conectado com o alto, com a sua fé, agradecendo silenciosamente a Deus pela vida, pelo pão, pela oportunidade, né, pela saúde, do que a gente ficar com muito discurso, né, muita coisa. E o nosso coração está cheio de ódio, está cheio de rancor, está cheio de mágoa. Estou aqui orando, mas estou aqui pensando, nossa, essa irmã está tão mal vestida, oh meu Deus, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou aproveitando, o que eu estou tirando daquele momento que Deus me concedeu de estar ali em conexão. Se Deus está em cada um de nós, então todos nós somos um templo sagrado. Ali habita Deus, né? Ali está essa energia. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor que ninguém. O item 7. Seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado. Que basta pedir para obter. Injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede ao pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como um cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Então, meus irmãos, nós estamos doentes, estou aqui com caroço, mas a anestesia já não pega mais, né? Já está infeccionado, não tem jeito. Vai precisar fazer procedimentozinho ali, eu senti um pouquinho de dor. Eu não vou permitir. Não, deixa aí, não vou tirar. Né? A nossa vontade de ficar melhor é tão maior que a gente deixa tirar. Quando a anestesia não pega no dente, vai assim mesmo, sem anestesiar direito. Né? Quando a gente tomou 1, 2, 3. Já imaginou se Deus nos castigasse, se fosse vingativo? Se Ele nos deixasse no abandono completo? Se Ele nos permite que a gente passe por algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor moral, algum tipo de dor física, é porque é necessário que eu passe. É que eu tiraria dali algum aprendizado se a partir dessa dor eu construísse alguma coisa de positivo para a minha vida. Né? É preciso que a oração, por meio da oração, eu consiga trabalhar em mim a minha melhora enquanto ser humano. De que adianta eu ficar fantasiado de fariseu, orando, e não melhora em nada, e não reforma as minhas atitudes diárias. Nem que seja um simples obrigada a Deus por eu ter acordado hoje. Obrigada a Deus por a noite, pelo dia que eu tive. O que Deus me concederá, se pedir com confiança, é a coragem. É o que eu disse logo no início. A paciência e a resignação. É preciso aprender a sofrer. Sofrer com dignidade. Sofrer com qualidade. Qualidade moral. Já que a vida de repente vai ficar capenga, eu vou ficar me arrastando das dor nas costas, de dor não sei aonde. Mas é preciso que eu carregue essa dor com classe, com categoria. Não. Eu preciso passar por esse sofrimento, eu vou passar no tempo certo, eu vou obter o que eu preciso. E o que ainda lhe considerar são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o método da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Eu acho lindo esse pedacinho do Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. E não os que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades, mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre,
sem nada fazermos, né? Ai, dá para você fazer oração lá por mim? Dá para você pôr o meu nome no livro de oração? Dá, né? Ora por não sei quem. É proibido? Não. A gente pede. E é bom que a gente peça a colaboração dos nossos irmãos. Mas é necessário também que eu tome uma atitude, que não fique só pedindo para alguém orar por mim, colocar meu nome no livro de vibração, e o que é que eu estou fazendo? Hoje eu não vou na casa espírita, não aguento, não tenho paciência, né? Faça a tua parte, peça, que a ajuda virá. Ela não vai cair do céu não, em penquinhas não, vai cair por meio da coragem, né? Da benevolência, da paciência para com os defeitos alheios, né? Da capacidade de olhar os seus defeitos, traçar um novo recomeço para o seu dia a dia, para a sua vida. Tomemos um exemplo. Um homem perdido no deserto sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora pedindo a ajuda de Deus, espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato. E com isso retoma a coragem. Se ele tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Difícil de fazer isso, hein? Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive, boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem, por não me haver deixado abater. Além disso tudo, somos convencidos, né? Às vezes a gente não consegue fazer essa leitura, a gente não consegue ter essa conexão com aquilo que nos é assoprado no ouvido, né? Com as mensagens dos nossos protetores, que vem ali em forma de pensamento, e dificilmente a gente pensa que foi alguém superior, que foi enviado do Pai que nos encaminhou. Não, eu fui esperta, nossa, como eu sou inteligente, tomei a decisão correta, né? Aí a gente fica se achando o máximo, nossa, eu tenho muita competência. Ingratos que somos. Mas ainda também, eu até compreendo, né? Essa nossa ingratidão ainda, essa nossa imperfeição de não conseguir perceber, né? Os fluidos benéficos que são emanados, né? Das energias superiores para a gente. A gente fica se achando, né? O último biscoitinho do pacote, né? Que bom que Deus nos dá a oportunidade da gente se achar o último biscoitinho do pacote, mas também nos dá a oportunidade de compreender, né, que ser o último biscoitinho não nos faz melhor que ninguém. De que se eu tenho um vocabulário um pouquinho melhor para fazer oração, porque eu não sou melhor que ninguém, que de repente ela está muito vazia, que eu não estou realmente ligada, conectada, que meus pensamentos não estão puros e serenos, né? A verdadeira oração, a verdadeira eficácia me deu a acreditar, né? Que a Deus tudo é possível e que a nós é possível quando a gente exercita o nosso livre-arbítrio, tomando as atitudes que são melhores para a nossa vida, fazendo o que é correto, né? Mesmo que para isso eu tenha que pisar em espinhos, passar escorregadinha numa porta, deixa a porta larga. É nesse momento que o valor da prece, que a eficácia da prece tem o seu efeito mais potencializado. Mas perguntarão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento?
Dessa maneira, eu teria convencido da intervenção e da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta sozinha. Quase sempre a criança birrenta faz isso, né? Se joga, grita. Ninguém deu atenção e dá um jeito de levantar, né? E assim somos nós, quando nós esperamos a cura do alto, sem fazer nada, sem ir ao médico. Quando a gente percebe que às vezes já é tarde, aí a gente corre, né? Nem sempre quando a gente consegue aquilo que a gente almeja, a gente agradece, a gente se revolta contra Deus. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo o perigo, Tobias não teria mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Foi muito esperto o anjo, né? Dessa vez. Como podemos obter a melhor eficácia da prece? O tempo já se esgotou. No livro dos Espíritos, né? Só para reforçar. Não é orando muito, mas é sabendo orar. É o que eu disse. A frase do primeiro slide. Quais de nós sabe verdadeiramente orar, né? Fazer a prece? É válido orar a Deus para perdoar as nossas faltas? Essa questão é 661 do livro dos Espíritos. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão apenas o obtém ao mudar a conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Palavras ao vento, palavras vazias, né? O poder da oração nem sempre será visto nas ocorrências externas, tanto quanto desejas, mas sim em tua renovação na vida íntima, para que a paciência te socorra e a humildade te ilumine, a fim de que aceites as leis de Deus. Né? É o desafio da humanidade, né? De nós, passando por esse momento de transição planetária, a vida se renova, né? É um constante ir e vir de espíritos, né? Vai uma leva, vem outra leva de espíritos para cá ou para outros orbes. E é nesse ir e vir, é nesse aprendizado de aprender, de tentar se entregar a Deus, confiar e aprender a lutar, né? A buscar o que lhe convém. É nesse processo que a gente aprende a orar, a ter a convicção que a oração renova as nossas forças interiores, que nos dá coragem, né, para sacudir a poeira de todas as dificuldades, de todas as dores e continuar, né, o nosso processo de evolução. Também a prece faz parte dessa nossa melhora. Tem uma outra infinidade de atitude, né, que a gente precisa. Aqui mesmo diz, é preciso ação, é preciso oração com ação. Então era isso que nós tínhamos para falar hoje, né, esse pouquinho de reflexão sobre a palavra de hoje. Pedi, obtereis a eficácia da prece.